gente, que alegria começar mais um episódio. A gente já começa assim, né? Animada, rindo, porque somos, afinal de contas, Mari, aqui é o Happy Cash, é felicidade, né? Então a gente já começa a... Se é pra ter uma crise, que seja crise de riso, né? Com certeza! Com Mais um episódio do nosso Happy Cash para vocês. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Marinalva Calegari, ela que é autora do best-seller Amor Próprio, e que tem tudo a ver com felicidade, né, Mari? Totalmente, né? Muito bom receber você aqui hoje. Obrigada, meu nome é Fabíola Prado e a gente está aqui. Eu tenho a honra também de ter a minha sócia hoje comigo, gente, Maria. aqui em Orlando, diretamente. Gente, é um prazer, Mari, estar aqui também com você, com a Fabíola. Conseguindo, né, também alinhar essas agendas para a gente poder estar aqui batendo esse papo presencialmente. E falar também um pouquinho dessa ciência da felicidade, trazendo isso para o amor próprio. E é isso, gente. Estou muito feliz. Eu acho que hoje vai ser um assunto que eu acredito que muitas pessoas querem entender bastante. Quando a gente fala de coisas que são intangíveis, trazer isso para essa capacidade da gente conseguir concretizar isso é muito importante. Trazer o como, né? A gente gosta muito de falar do como, né? Exatamente. Que isso a teoria é ótima, mas a gente saber aplicar. Como eu faço isso? Exatamente. Como faz, como que eu coloco no dia a dia. E quando a gente fala de felicidade, eu sempre trago a felicidade para esse lugar do autocuidado, né? Uma pessoa que se ama, ela precisa se cuidar, ela precisa se sentir bem. E eu queria que você trouxesse pra gente o que você acredita qual a correlação do amor próprio com a felicidade. Uma pessoa feliz, ela se ama, ou o contrário, né? Eu sempre falo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A pessoa precisa se amar primeiro para conseguir ser feliz. O que você traria pra gente em relação a isso? Eu acho que as duas coisas têm a ver. Uma pessoa que é feliz já é reflexo de uma pessoa que se ama. Porque é impossível você ser feliz sem você se amar. Verdade. Imagina, você tem que conviver com você 24 horas por dia. Como é que você vai conviver com a pessoa que você não ama? Com uma outra pessoa já é terrível, agora imagina com você mesmo. Exato. Né? E o que me fez aprofundar nesse tema do amor próprio, lançar o livro Amor Próprio e tudo, foi exatamente essa questão. Eu via o quanto as pessoas sofriam por falta de amor próprio. Tanto em relacionamentos, pessoas que estão num relacionamento tóxico e que não conseguem sair, gente. Tem gente que apanha, tem gente que recebe migalhas, que fica com o cara some, fica 2 semanas sem aparecer, sem mandar uma mensagem. Aí, quando ele quer, ele volta. A mulher aceita de volta. Ou leva um chifre e aceita. Exato. Tipo, eu comecei a ver essas coisas, as pessoas aceitando migalhas da vida, sabe? E o banquete só vem quando a gente para de aceitar migalhas. Enquanto você está aceitando aquilo ali, é uma mensagem que você está transmitindo, é uma vibração que você está passando de que é aquilo que você merece. Então, você vai continuar recebendo. Por isso que eu vi que a importância... E aí tem gente que pensa assim, mas amor próprio, se amar não é egoísmo? Exatamente o oposto, gente. Isso. Porque, olha só, tem até um livro que eu gosto muito, que se chama Síndrome da Boazinha. Olha, é muito bacana esse livro, porque ele fala assim que tem muitas pessoas boas, entendeu? Sim. Que fazem caridade, que ajudam os outros, que fazem isso, que se doam, que não sei o que lá, mas não é por amor, é para elas serem aceitas, para elas serem amadas, porque elas aprenderam desde criança que elas só têm valor se elas servirem os outros. Exato. E se colocam em segundo plano, né? Exato, elas, né, tipo, às vezes a pessoa tá cheia de coisa para fazer para ela e alguém chega, Maria, você faz não sei o que lá, você vamos lá comigo? Sim, vamos, e você tá cheia de coisa para fazer ali. Exato. Entendeu? Então não é um amor verdadeiro. E quando Jesus falou, né, ele resumiu toda a Bíblia em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora, como que você vai amar verdadeiramente o próximo se você não ama a si mesmo? Inclusive os filhos. Tem mulheres que colocam os filhos acima de tudo, ela esquece do papel mãe, do papel mulher, né, dela mesmo, se cuidar de pessoa e se doa totalmente para aquilo ali. Às vezes ela vai perdendo o casamento, vai se perdendo, se abandonando. Não sabe nem quem é mais, né? Muitas delas esquecem delas mesmas. E um grande exemplo, né, Mari, quando você está falando isso daí, até um exemplo que todo mundo fala da máscara do avião, né, de você colocar primeiro em você do que colocar até na criança. Você fala, não, primeiro na criança não, como é que você vai contribuir se você está sem ar, se você não está bem? E quando você fala dessa questão do amor próprio,
Você tá com uma pessoa do lado, se você não se ama, se você não se respeita, se você não se aceita com os seus defeitos, porque você tem, né, defeito todos nós temos. Se você não se aceita com as suas vulnerabilidades, como é que você vai aceitar o outro? Não tem como. Como que você vai querer que o outro te aceite se nem você se aceita? Exatamente. Tem uma frase que eu repito muito, que eu falo: o mundo te trata como você se trata. Muito verdade. O mundo te trata como você se vê. Você pode ver uma pessoa que se ama, onde ela já chega empoderada. As pessoas já meio que reverenciam. Perfeito. Porque ela chega com aquela frequência, com aquela energia, até com aquela postura, coisa. né? Até a postura. Tem tudo a ver, sabe? A pessoa já chega assim, sabe? Ela se destaca. Não importa o que ela tá vestindo. Vocês já perceberam isso? Sim. E uma pessoa que não tem amor próprio, ela pode se vestir de ouro, gente. Ela é apagada, ela não tem brilho, ela não se destaca, ela não... Então, o amor... A gente foi... aprende desde muito cedo, né? A gente passou pela comparação. Então, uma das coisas que destrói o amor próprio é a comparação. Sim. Né? A gente eu, pelo menos, fui muito comparada quando era criança. Olha a tua amiguinha, olha que delicadinha. Exato. Olha que... Porque eu era tipo, Maria moleque. Tipo bela. Eu era um e moleque. É grande, né? Alta. Então, naturalmente, você aparece mais, Você tinha essa coisa das pessoas, não sei se na sua casa ou na escola, dizer que era desengonçada até, né? Meu Deus, eu ouvia Porque muito. grande, Você e outra, eu não gostava de boneca. Eu tinha 3 irmãos meninos. Eu, única Exato. menina, caçula. Eu queria brincar de quê? De carrinho de rolimã, de bola, de soldadinho de guerra, de subir em árvore, me arrebentar tudo. Então, a minha mãe sempre sonhou em ter uma menina. E aí, quando nasce a menina, parece um moleque. Então, eu escutei demais. Você é toda desengonçada, você não tem jeito. Olha a fulaninha que bonitinha, olha a outra que educadinha, olha toda com lacinho. Eu não usava vestido nem saia, mas só apanhando pra eu colocar. Meu Deus. Então, assim, teve muita comparação. E na comparação, né, algumas pessoas recebem, olha o teu irmão, olha a nota que ele tira, olha como ele é obediente, por que você não é igual a ele? Qual que é a mensagem que fica? Se eu expressar quem eu realmente sou, a minha verdadeira essência, então eu sou um ser inadequado. Exato. Então eu tenho que ser outra pessoa, eu tenho que sufocar a minha essência, quem eu sou de verdade, para ser igual aos outros, para atender a expectativa deles. E olha que interessante, quando você está falando aí, eu sempre me recordo da natureza, né? Toda vez que a gente vai trazer algum assunto, eu gosto de trazer essa correlação com a natureza, porque até os animais que reinam, que dominam, que governam, eles têm uma postura diferente. Quando você vê, né, na natureza, vários leões, você sabe qual é o que manda. Isso, porque é verdade. Ele tem uma, né, o gorila uma imponência, né? Tem uma imponência diferente. E é uma coisa que eu falo muito, até para os meus filhos, eu falo, levanta esse ombro, abre o peito, porque a pessoa que se ama, a pessoa que tem uma autoestima resolvida, né, e tudo, e é feliz, ela não se esconde. E eu vejo isso em criança já, né? Uma postura fechada, né? Sim. Os braços assim. Então, você está passando uma mensagem, não só para as pessoas de fora, mas para o seu cérebro. Isso. De que realmente tem alguma coisa errada com você. Né? Tem uma coisa tão interessante, Mari, quando você está falando isso, que assim, você está falando desde a criação, né? Que você viveu, cada um vai ter a sua história e todo mundo passa por essa comparação com muito amor, que pai e mãe não faz isso, né? Não faz por mal, claro que não. Mas faz no sentido de querer mostrar um caminho. Minha filha, olha a tua amiguinha. Minha filha, olha o seu irmão, faça igual. Querendo mostrar uma modelagem, que hoje a gente entende isso, mas que muitas vezes não é o melhor caminho. O meu foco hoje é vendas com ciência da felicidade, né? Treinamento de vendas. E venda é muito isso. Se você vai para venda já meio derrotada... Ai, será que você quer comprar? Será que... A sua postura, a sua confiança... não é 100% que você vai vender. Venda é um índice, você vai trabalhar com percentual. Mas em toda venda você tem que chegar chegando. Sim. Eu não sei se essa venda vai fechar. Tem uma estatística que é 37% a mais que a pessoa vende, né? A pessoa que chega já empoderada, assim, ela vende 37% a mais que um vendedor, né? E a gente, quando a gente traz isso com base na ciência, que a ciência traz todas essas estatísticas, né? Então, assim, que a pessoa feliz, ela é 300% mais inovadora, vende 37% mais, isso tem... Uma coisa está correlacionada com a outra. Total. Porque não é o fato só, eu sou feliz, eu fico gargalhando, fico sorrindo. Não, é a sua postura, é o seu amor próprio, é a sua autoestima. Os seus resultados. Sim. Você quer ter resultado? Primeiro começa... Você tem que ter amor próprio. Aí a pessoa não entende, né? Mas como assim? Mas eu sou feia, eu sou baixa, eu sou alta, eu sou magra, eu sou gorda, eu sou...
Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com aparência. Tem algo que vem de dentro. Exato. Porque a gente vê, assim, pessoas, tipo, como eu atendo pessoas há 20 não sei quantos anos. Eu já atendi meninas lindas, assim, que pareciam uma Barbie. Mas lindíssimas, assim, Você sabe? fala, essa não vai precisar de nada. E assim, com autoestima no lixo. Lá embaixo. No lixo, assim, aceitando o cara aprontando com ela, fazendo de tudo. E ela chorando, tentou se matar, se jogou de uma sacada. Olha isso. Se machucou, graças a Deus não morreu. Mas assim, e tu olha uma boneca linda, rica, pode viajar pelo mundo, tudo. E se sente um lixo por conta do quê? Das crenças que ela tem em relação a ela. Uma visão totalmente distorcida. Por outro lado, você vê uma pessoa que não tá dentro dos padrões estéticos de beleza, e você vê que aquela pessoa se acha. Às vezes a pessoa tá acima do peso, não sei o que lá, coloca uma roupa e sai toda poderosa. Ou você vê um casal, às vezes um cara, um gato com uma mulher, né, que não tá dentro dos padrões de beleza. Aí você fala, como é que essa mulher conseguiu esse cara tão bonitão, faz tudo por ela? Ou o contrário, né? Um cara que, tipo, não tem nada e a mulher, tipo assim, sabe? Uma gata linda, mas você começa a conversar com a pessoa, você, uou! Eu já conheci caras lindos, né? Tipo, nossa, que gato, não sei o quê. Quando você começou a conversar 15 minutos, cadê a beleza? Cadê? A beleza foi embora. Porque é de dentro pra fora, de dentro gente. Pra fora, exato. Eu tenho uma história, vou contar rapidinho aqui pra vocês. Um exemplo. A minha mãe ela veio de uma família muito simples, né? Muito, muito simples mesmo. Então, naquela época, tinha uma penca de filho, né? Sim. Então, assim, tinha uma penca de irmã. E o meu avô não tinha condições, né? Então ele comprava aqueles rolos de tecido de chita. Não sei se vocês sabem o que é chita. Sim. Aqueles tracos tudo colorido lá que as nonas faziam toalha de mesa, cortina, sofá, não sei o quê. Fazia tudo igual. Tudo igual. Exato. E aí meu avô comprou um rolo de tecido de chita para fazer os vestidos para minha mãe e para as irmãs dela. Tudo igual. E era o melhor vestidinho delas. E nasceu o sobrinho da minha mãe em uma outra cidade. E minha mãe tava de férias e meu avô falou assim, vai pra lá ajudar a tua irmã a cuidar do bebê que nasceu, né? E minha mãe foi. Chegou lá, os dias foram passando, uma amiga convidou ela pra ir no baile. Vamos no baile, não sei o que lá e tal. E ela falou assim, mas como que eu vou no baile? Porque as meninas usavam aqueles vestidões, tipo de princesa, com tule, com não sei o que lá, com aquelas mangas bufantes. Eu só tenho esse vestido, meu melhor vestido é esse. Dela, vamos igual, não sei o que. E o meu pai era um cara, tipo, garanhão, assim, cobiçado, não sei o quê. Além de tudo, ele ainda tocava violão e tal. Então, a mulherada ao redor lá, toda vestidas como uma princesa, assim. E lá vai a minha mãe com o vestidinho de chita. E com o sapatinho dela super simplesinho, assim, era o que ela tinha. Quase a Cinderela. Exato. Quase a história da Cinderela. E o meu pai falou que a hora que ele viu, ele tava assim, a mulherada tudo babando, porque aquela época, se você chegou nos 20 e não casou, acabou tua vida. Assim, é uma encalhada. Já tá pra titia, já ficou pra titia. Sim. A minha avó casou com 13 anos. Olha. 13 anos. Meu Deus. Minha mãe com 17, né? Aí, meu pai falou que a hora que a minha mãe entrou, assim, no salão, ele falou que olhou, assim, todas aquelas outras ali, que vestidas como uma princesa, apagaram. E a minha mãe se destacou, assim, sabe? Olha, até me com o vestidinho de chita. Porque olha a luz que você emana. E ele se apaixonou por ela à primeira vista, assim. E as Olha, outras sumiram. E então ele sempre me falou assim, ele falava de espírito nobre, sabe? Sim. Quem tem essa nobreza, quem tem essa coisa, ela pode estar com vestido de chita que ela vai se destacar. Mas é muito e quem não tem pode vestir de ouro. Você tá falando isso, eu tô lembrando de uma melhor amiga minha de infância. Linda essa história, Mari. Obrigada por compartilhar. Tô lembrando da Vivi, nossa, minha melhor... É uma amiga nossa, né, de infância. Ela é muito ela tem muito esse espírito de nobreza, né? Então, a gente, até quando a gente vai comprar roupa, a gente fica no vídeo com ela, no vídeo chamado, ela não trabalha como consultora de imagem, mas ela é tão nobre que a gente sempre quer a opinião dela. E eu me lembro exatamente isso, que ela falava assim pra mim, meu Deus, mas você tem tantas roupas lindas e tal. Eu comprei minha roupa na C&A. Só que ela bancava aquela roupa da C&A como se fosse... É o espírito da nobreza da pessoa, o amor próprio. aquilo ali me chamava tanta atenção. E aí, né, vem aquela coisa que a gente já sabe, fala muito em todos os treinamentos, que nós somos a média das pessoas que a gente convive. Então, esse espírito de nobreza que eu tanto admirava, né, e que eu via nela, eu fui pegando para mim. E eu fui percebendo, cara, eu não preciso ter só coisa de marca, não preciso, eu posso ir na C&A, o que vai ditar se a roupa me caiu bem é a forma como eu carrego essa roupa, a forma como eu carrego. Então, assim,
E aí eu brinquei com a Maria, que eu fiz o projeto do mestrado agora essa semana, tive que fazer uma apresentação, né? Só que eu já estava assim, esgotada, e eu falei, quer saber? Eu já fiz um projeto parecido para o outro mestrado, vou mandar esse PowerPoint mesmo. E aí, de manhã, o professor manda para mim, olha, não consegui ver nenhuma questão ética no seu trabalho. E eu pensei na minha cabeça, não viu mesmo, porque não tem, era outro trabalho. Aí eu falei para ele, tem toda a razão, vou colocar. Aí botei mais 3 slides, aí falei para Maria que chegou lá, apresentei e tal. Apresentei assim, né? Em inglês, nem sei direito o inglês, mas fui lá e apresentei. Isso aí. E aí ele falou, eu queria fazer algumas perguntas. Eu pensei, ai meu Deus. E aí ele perguntou para mim sobre 3 assuntos. E eu pensei, gente, faço a menor ideia. Ele perguntou e eu pensei, cara, E aí eu pensei, mas eu não vou falar para ele que eu não sei, né? Então eu virei para ele e falei, professor, muito interessante que você está trazendo. Inclusive, eu queria... E aí eu comecei a falar de outra coisa. Você enrolou o professor e... Exato! E aí no final ele estava olhando para mim com uma cara tipo... interessante o seu ponto de vista. E aí a gente começou a rir, porque eu falei, cara, tudo é a forma como você comunica. Exato. Você pode estar falando um negócio que, de repente, naquele momento, cara, não sei responder. Mas você vai responder pro professor que você não sabe? Claro que não. Então, eu fui trazendo de uma forma, e trazendo um olhar. Outro assunto, não estava inventando, não era mentira. Mas é assim... Interessante a sua pergunta. E trouxe, eu falei, Fabiola, você trouxe um outro assunto. Que ela dominava. Exato. O professor ficou interessante. A minha pergunta nem é tão interessante. A sua resposta é mais interessante do que a minha pergunta. Olha, eu falei, Fabiola. Olha só. Então, assim, e por que isso é algo que a gente traz e que tem que tá correlacionado com essa questão do amor próprio? Porque se eu não tenho uma autoestima bem resolvida, se eu não tenho amor próprio, eu ali já ia ficar constrangida. Ia sentir medo, ia ficar assim, caramba, ia agora... intimidar, professor, eu não sei responder. Né? Como a gente começou o podcast, que a gente teve que recomeçar, que eu começo a gargalhar quando a coisa dá errado, porque eu falo assim, gente, sabe? É uma questão de... E isso eu fui desenvolvendo, porque a gente nasce, como você falou, né, com toda essa coisa da sociedade, que você precisa se encaixar, que você precisa ser assim para ser aceita... Né? A menina tem que estar de vestido, tem que estar de penteada, tem que estar de laço. Então, a gente demora para se descobrir novamente. Eu falo que a gente tem 2 momentos muito importantes na nossa vida, né? O dia que a gente nasce e o dia que a gente renasce. Verdade. Que a gente se redescobre, né? A nossa essência. Não, e até quando você fala assim, né, Fabiola? Essa história que a Marinalva trouxe, você começa a olhar e observar o seguinte... Quando você tem essa certeza de quem... Ela poderia não ter ido à festa, sua mãe. Como é que eu vou desistir? Não vou, vão me julgar, vão rir de mim. Não vão... Eu não iria, tá? Quando adolescente. Eu era essa pessoa. Não tenho roupa. Eram 11 portas de armário, mas eu dizia que eu não tinha roupa. E a minha mãe era adolescente, ela tinha uns 16 anos, 15, 16 anos. E quem somos nós para julgar, de repente? Poxa, você perdeu essa oportunidade? Você não foi? A mãe da Maria... Então, assim, é um ponto a você olhar para trás e falar, pô, minha mãe foi muito guerreira. É uma história para você, talvez por isso que você fale desse assunto, faz sentido. Poxa, você teve uma mãe muito poderosa, guerreira naquele momento, que quantas adolescentes iriam bancar aquilo dali com a idade dela? Exato. Não, eu vou, mas vai todo mundo te julgar, criatura. Você vai com esse vestido... Eu não vou deixar de ir na festa, eu vou. Porque nessa idade de adolescência, né? Nossa, não é fácil você todo ser o mundo diferente. Quer ser igual, você quer ser da gangue, fácil, né? Tipo, tem que ser igual. É fácil a gente avaliar hoje e falar que besteira. Vamos hoje, só tem esse vestido? Hoje eu vou. Hoje você vai. Total. Hoje você... Sim. Mas e na idade dela? E tem uma coisa que o Karnal traz, né? Leandro Karnal, que a gente fala muito isso, que quando falam de você, você não precisa se ofender. Estão falando de você. É verdade? Não. Por que se ofendeu? Sim, não é verdade, você olha e fala mentira. É verdade? É. Então por que você se ofende? É verdade. É verdade. Realmente estão falando isso e isso de você. É verdade. Você não se ofende. Sim. Então, se é mentira, você não se ofende. Se é verdade, você também se ofende. Ou você melhora, ou você trabalha aquilo dali, ou você fala isso mesmo. Sim. E eu acho que essa coisa da ofensa, agora a Maria falando, tem muito a ver com amor próprio, né, Mari? Tem. Porque assim... Eu vejo tantas pessoas que qualquer coisa que... Sim. É como se fosse um cristal, né? Qualquer coisa que elas ouvem sobre elas mesmas... Fica dodói, tipo, isso, acabou o chora. Depressão, 3 dias na cama chorando. E isso tem muito a ver... o amor próprio, eu acho que ele está muito ligado à nossa identidade, né? Muito.
Muito. Então, assim, quando a gente começa a perceber quem nós somos em Deus, não tem como você não se amar. Porque é como se você estivesse desmerecendo o autor da obra. Exatamente. Né? Ou quando você se acha feia, não se gosta, não sei o quê. Peraí, então Deus fez desculpa o palavrão, uma porcaria. Exato. Tipo, Deus não faz, ele só faz perfeição. Perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. E o que eu acho tão lindo, assim, em Deus é que ele cria todo mundo único. Nunca existiu no planeta antes e nem nunca vai existir igual alguém a você, igual alguém a mim. Com meu timbre de voz, nunca existiu. Exato. E nunca vai existir. Olha o respeito de Deus por nós, a individualidade que ele deu para cada um. E como então, olha a loucura que é a comparação. Total. É loucura, gente, é coisa de louco. Loucura. Se a gente parar não tem comparação pra pensar, com é coisa coisas de diferentes. Hospício. Né? Como que você vai comparar se Deus criou cada um diferente? Perfeito. Como que vai ser uma mesma regra, uma mesma medida para todos se todos foram criados diferentes? Mesmo os gêmeos. Sim. Né? Quantos gêmeos eu conheço, univitelinos, tudo, mas cada um com uma personalidade completamente diferente do outro. Agora, Mari, trazendo até essa questão da espiritualidade, que eu sei que é muito forte em você, na Fabiola, em mim, amor próprio é possível sem ter uma fé, sem acreditar? Como é que a gente poderia trazer isso? Porque, assim, me dá uma eu não vou dizer pena, mas uma preocupação. Quando a pessoa realmente não acredita, não tem fé, não tem por quem, nem pelo que, não acredita em nada. E aí, realmente, como resgatar isso? Assim, da pessoa realmente acreditar que ela é única. Foi feita perfeita. Com vulnerabilidades, né? Olha, Maria, eu vou falar por mim, assim, eu não tinha amor próprio. Por isso que é algo que eu sempre falo, naquilo que tá a nossa maior dor, tá o nosso maior propósito, né? Então, assim, eu não tinha amor próprio, claro, por conta de toda a comparação, todas as coisas que eu vivi, entre outras coisas, né? Se alguém quer saber do meu testemunho, gente, vocês têm que ler o livro da Mari. O livro da Mari. Incrível. E lá no YouTube também tem. Colocar testemunho, Marinalva. Então, assim, foi algo que foi desenvolvido. Sim. Então, eu não nasci cheia de amor próprio, né? Sim. Eu tinha uma certa confiança, mas, lógico, tudo que eu ouvia abalou ali. Então, quando eu descobri a minha identidade em Deus, foi que começou a ser gerado. Peraí, se eu sou imagem e semelhança do Todo-Poderoso, do Criador, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores... E eu sou filha, através de Jesus eu me torno filha, né? Eu deixo de ser criatura para ser filha. Exato. Existem criaturas e existem filhos, né? A pessoa que fez esse macacão aqui, ela não é mãe desse macacão, é a criadora do macacão. Sim. E assim Deus, né? Então, a partir do momento que eu entendi isso e que eu me tornei filha e que eu entendi a minha identidade, de onde que eu vim, a minha origem, entende? Aí que eu comecei a me amar. Peraí. Então, eu sou imagem e semelhança dele. Ele é perfeito. E até as questões, assim, de medo, de ansiedade, de não sei o quê. Eu falei, peraí, o meu pai, o meu criador, não tem essas características. Então, isso não é meu. Isso foi aprendido. Sim. São medos dos nossos pais que a gente carrega. São palavras negativas. Então, o medo, a ansiedade, a culpa, a acusação, que também não vem de Deus. Sim. A limitação, o eu não sou criativo, não sou capaz. Peraí, como que não? Como que você não é criativo se você é filho do Criador? Então, é tua característica a criatividade e o poder da criação, da cocriação, de criar junto com ele uma vida do jeito que você quer, exatamente do jeito que você quer. Se eu sou filha do rei, eu sou princesa. E se eu sou princesa, tem uma coroa no mundo espiritual sobre a minha cabeça. E mais, a Bíblia fala que nós somos embaixadores do reino aqui na terra. Exato. Gente, olha isso! Exato. Cara, eu sou embaixadora do reino aqui na terra. Meu Deus, como que eu não vou me amar? Olha quem eu sou. Entende? Então, assim, o amor próprio veio muito a partir do momento que eu descobri a minha identidade e, claro, que eu fui aprofundando com mais ferramentas, com ciência, com tudo, né? Com exercícios que a gente pode fazer, que inclusive tem no meu livro, exercícios para você desenvolver o teu amor próprio e outros exercícios que te levam a identificar quais os comportamentos que você está tendo que estão destruindo o teu amor próprio e tua autoestima. Né? Então tem o lado espiritual e científico junto. Isso é que é lindo, Mari, porque é isso, né? É trazer um pouco do como, não ficar muito, né? Só também na questão emocional, às vezes, né? Ter uma coisa prática para ser aplicada. Você está falando aí, eu me lembro que durante um tempo, e até hoje, né? Hoje eu já até amanheci escutando, é uma meditação cristã, né? Confissões de
de fé sobre a sua pessoa, e eu acho muito interessante, porque quando lá atrás eu comecei a escutar essa meditação, ela vai falando quem você é, e você vai repetindo, né, ali na sua mente, né? Uhum. Então, é até a forma que eu me apresento em todas as palestras, e é muito interessante, Mário, porque quando eu vou me apresentar, eu falo assim, bom, meu nome é Fabíola Prado, eu sou organizada, eu sou amorosa, carinhosa, alegre, divertida, e eu vou falando, né? Uhum. E tudo isso, assim, com o tempo eu fui agregando mais coisas, né? Eu sou Sim. justa, eu sou ética, e vai falando. E as pessoas vão olhando pra mim assim, tipo, gente... Convencida. Gente, que metida! Como assim? Você é isso tudo? Desde quando? E é muito interessante, porque eu consigo sentir o olhar das pessoas. As pessoas vão... Porque eu não falo o que eu faço na minha apresentação e eu não falo as minhas credenciais, né? Uhum. Quantos mestrados, nada disso. E aí quando eu acabo de falar toda a minha lista, sou filha amada do pai, quando eu acabo de falar tudo, eu falo assim, então essa é quem eu sou. Agora eu vou dizer o que eu faço. E aquilo que eu Muito sou, legal. vocês Muito todas também são. Porque, na verdade, quando eu comecei a falar isso, né, lá atrás, que eu comecei a fazer essa confissão de fé, e ela ia falando, né, e aí tinha horas que ela falava assim, eu sou paciente. Ô, Mari, na hora que eu repetia, eu sou paciente, vinha a voz falando assim, que mentira! Aonde? Que mentira! Paciente aonde? E foi interessante, porque foi um processo para mim, porque eu tinha que calar aquela voz. Uhum. Porque quanto mais eu repetia que eu era aquilo, mais eu me tornava aquilo. Então, assim, a minha paciência hoje, quando eu olho para trás, eu falo, gente, eu me tornei uma pessoa paciente. Porque a Maria me conhece desde criança, sabe? Tipo, paciência com nada nem com ninguém. Por quê? Porque o meu maior sabotador era o perfeccionista. O perfeccionista é maravilhoso. Ele não erra e ele não tem paciência com ninguém, porque todo mundo erra. Uhum. Né? Ninguém faz, menos ele. Então, você vai começando a perceber, né, essas coisas conforme a gente vai estudando. E até para você desenvolver o amor próprio, você tem que repetir essas palavras sobre você, né? Sobre quem você é, ainda que hoje você ainda não seja. Isso. É o famoso finja até se tornar, mas querendo se tornar, né, Fabíola? Não é tomando atitudes que te levem para esse lugar, né, que foi perdido. Exato. E esse foi um dos exercícios que eu ensino também e que eu também faço. Eu continuo fazendo comigo até hoje, tudo. Tipo, porque as pessoas se olham no espelho correndo para fazer uma maquiagem, para arrumar o cabelo, não sei o quê. E eu sempre falo, quanto tempo você para olhar dentro dos teus olhos no espelho? E ficar se olhando, e o exercício do espelho, ele realmente funciona, disso que você falou, porque as palavras têm muito poder, tanto no mundo espiritual quanto comandos para o cérebro. Então, você se olhar e falar, eu te amo, você é linda, você é perfeita, você é inteligente, você é criativa, você é leal, você é perseverante, ainda que você não se sinta assim. No começo vai soar algo muito ruim, muito falso, porque quando eu comecei a fazer, aqui dentro de mim falava, bem isso que você falou, que mentira, tipo assim, me soou algo falso. Por quê? Porque eu não estava acostumada com essas palavras, nem a ouvir e nem a me dizer. Mas a perseverança, né? Você perseverar, e aí todo dia eu comecei, você é linda, você é amada, você é perfeita, você é inteligente, você é criativa, você é organizada. Então você fala as características que você tem e você é, e aquelas que você não tem, como se você já tivesse, porque organizada eu não tinha nada. É isso que eu ia falar, mas você não era organizada, mas você é feita em imagem e semelhança de Deus, e nosso Deus é um Deus de ordem. Totalmente organizado, então não tem como você ser desorganizada na sua essência. Sim. Você pode ainda não estar, né, com essas características, mas são características do Criador, então se ele tem, eu também tenho, tá no meu DNA, impossível de ser arrancado, só tá distorcido. Bonito. Olha só, isso é tão bonito ouvir de você, porque, né, você tem várias pessoas que te seguem, te acompanham, Fabíola, que a gente pode estar inspirando, porque muitas vezes ouvi isso, gente, isso funciona, coisa ridícula, fica falando, tem muita gente cética, né, que não acredita e fala assim, eu não vou fazer isso. Fez, funcionou pra você. Fez, funcionou pra você. Fez, funcionou pra mim. Será que não vale a pena? Só arriscar, só faz. O que a pessoa vai perder? O que vai perder? Nada, só testa. Eu tive um exemplo esses dias, né? Vim pra cá sozinha, né? Eu e Deus, graças a Deus, nunca sozinha. Eu também. Exato, você também. Só que eu sempre vou com meu marido, e a Fabíola sabe, ele faz tudo, ele que organiza, eu vou, tipo, não sei nem pra onde que eu tô indo. Pra onde a gente tá indo mesmo, amor? Tá. Qual o gate, não sei de nada. E dessa vez, primeira vez sozinha,
viagem internacional tem que estar... E ele, amor, presta atenção nisso. Ó, agora o gate, ó, não para pra tomar café, não para nada. Primeiro senta no gate. E eu cumprindo as ordens ali. E antes, né, 2 dias antes, eu parei pra pensar. Falei, cara, que angústia. Sozinha. Será que era pra eu estar indo sozinha? Imagina se eu cancelo, se eu desisto. Aí falei pra ele, falei, amor, se de repente me desse uma ansiedade, uma crise de pânico. Resolvesse não ir, crise de pânico, sei lá, emoção. As pessoas não têm isso. Posso ter. Não tô a fim de ir mais. Olha que me olhou. Primeiro que a Fabiola vinha te buscar na base do tapa. Primeiro, eu falei, isso é verdade. Lindo da Fabiola. Segundo, que como assim? Nada a ver com você. Eu falei, não, só tô comentando. Só que eu poderia. Me passou pela cabeça. E aí eu comecei a fazer, Tamari. Eu sou corajosa. É isso. Sou determinada. Porque num momento me deu Sim, só tô comentando. Não é que eu vou fazer só pra saber o que aconteceria. Aí ele me olhou, tipo, eu não tô nem te entendendo. Eu falei, eu também não. Isso até, né, quando a gente vai subir no palco. A gente tá indo dar palestra em Harvard, que pra gente, assim, a gente tá vomitando há um mês, né, por causa disso. Não é uma coisa normal, tranquila. Não é normal. Frio na barriga e volta e meia vem uma voz assim, mas quem é você pra palestrar lá? Né? E aí eu tenho que calar essas vozes, mas assim, são coisas que eu faço intencional. Quando eu ouço essa pergunta, que provavelmente, né, vindo da minha mente sabotadora, que quer me matar, me roubar e me destruir, eu respondo com muita clareza. Eu sou corajosa, eu sou disciplinada, eu sou focada, eu sou inteligente, eu sou sábia. E aí você vai calando, né? Essa voz, E eu fiz exatamente isso. Eu me lembro de eu falando, eu olhando pro Eric, falei, sou corajosa, sou determinada, sou disciplinada, eu sou leal, eu combinei que eu vou. Mas fiquei falando, foi me acalmando. Então, assim, realmente funciona. É algo que, num primeiro olhar, é meio ridículo. Isso não funciona, mas faz. Então, assim, a mensagem que eu gostaria, porque eu fui essa pessoa, eu ouvia essas ferramentas, falava, gente, pelo amor de Deus. E a gente tem esse momento, né, eu acho. Até a gente, e eu falo sempre, o que a gente perde experimentando, né? Algo que está funcionando com algumas pessoas. Você pode experimentar e dizer, olha... E outra, um experimento que tenha uma duração. Isso, perseverança, constância. Né? Constância, porque a pessoa quer fazer 3 dias. Eu me lembro uma amiga minha que falava assim, não, mas como é que você coloca seus filhos para dormir? Eu falei, não, você tem que fazer assim, assado. Dei o passo a passo, né? Ela fez 3 dias e falou, não funcionou. Eu falei, mas não é 3 dias, amor. Se fosse 3 dias, os filhos de todo mundo dormiam. Exato, igual a dieta. Eu comi chocolate hoje. Acordei e continuo comendo meu peso. E aí, a gente, essa semana fazendo um treinamento, né, com cliente, a gente falou muito sobre isso, né? A mente, ela quer recompensa agora. A gente quer receber, né? Agora. Só que a gente precisa pensar, o que eu tô plantando hoje? Eu falei, gente, você não planta hoje para comer hoje, amor. Não. Né? Só que a gente não quer viver o processo. Então, quando a gente começa a ouvir sobre essas ferramentas que foram testadas, né? E você pensa assim, cara, eu preciso experimentar, mas eu preciso saber que eu tenho que passar um tempo, ter consistência naquilo que eu estou fazendo, né? Sim. Para realmente ver se funciona. E funciona. É muito bacana você estar falando isso, Fá, porque eu gravei antes de ontem um vídeo que vai pro canal hoje, que se chama Falhar para Frente. Como assim falhar para frente? Eu ouvi de um americano, que ele é um missionário que está morando no Brasil agora. E ele fala assim, do falhar para frente é o quê? Você pode falhar no resultado, mas nunca na ação. Interação, porque você não vai, aquele negócio, você não vai comer os frutos no mesmo dia que planta a árvore. Um jardineiro não deixa de regar uma semente só porque ele não tá vendo as raízes se aprofundar embaixo da terra, né? Quando eu vou na casa da Fabiola, eu sei que eu vou enfrentar alguns sinais vermelhos. Aí eu não vou, chegar no primeiro sinal vermelho e, putz, vermelho, vou voltar. Não, isso seria a maior estupidez. Então, por que a gente faz isso com os nossos sonhos? Entende? Total. Então, ele fala falhar para frente é o quê? É você não falhar na ação. Você ter ação. Mas, Mari, não tô tendo resultado. Continua. Ainda não vi resultado. Continua. Até que, então, falha para frente. Porque quando você desiste, você falha para trás. Você retrocede. Porque não existe fracasso, existe desistência. Perfeito. As pessoas desistem. Não é que elas fracassaram. Né? Exato. E um outro exercício que me ajudou muito também foi a tolerância comigo. Eu era muito crítica comigo. Isso. Nossa, eu me culpava, me criticava qualquer coisa. Ou se eu falei uma coisa que eu não achava que eu não devia ter falado, ou se eu deixei de falar, ou se eu cometi alguma gafe ou qualquer coisa, eu falava, ai, Marinalva, que burra, você fez isso? Que anta, não acredito que você fez isso. Você mesmo se julgava, né?
E eu não entendia que esse diálogo comigo mesmo estava destruindo o meu amor próprio e autoestima, né? Então eu comecei a mudar isso. Quando eu fazia alguma coisa, tipo, bati o carro, dei uma ralada lá no carro novo na garagem. Tipo, sério, se hoje eu faço isso, eu falo, tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem. Exato. Ou eu erro alguma coisa, eu falo, tá tudo bem, meu amor, você não errou, você aprendeu mais uma maneira de como não fazer. Então, assim, eu comecei a ter esse amor por mim, então, sabe? E até quando, vem angústia, ansiedade, alguma coisa, eu não me pergunto, porque essa ansiedade, eu tô me sentindo ansiosa, de onde que vem essa ansiedade? Eu falo, não, o que tá tirando a paz que eu já tenho? Porque é a característica do Criador a paz. Perfeito. Né? A paz que excede todo entendimento. É um momento. Então, eu não falo, eu sou ansiosa. Não, porque eu não sou. Exato. Peraí, eu não sou, não Muito é importante. Da minha essência. O que de fora, do externo, tá tentando tirar a paz que eu já tenho? Porque essa paz é minha, essa confiança é minha, essa coragem é minha. Porque a característica dele, as características dele estão no filho. Perfeito, né? Mari. Você se incorpora do positivo. Do positivo. O positivo é meu. Mas esse negativo aqui... Esse negativo é do externo. O que tá acontecendo? Não, tô tentando tirar algo que é meu. A paz é minha. Então, eu jamais falo, eu sou ansiosa, eu sou isso. E quando alguém fala perto de mim, eu falo, nunca mais repita isso. Exato. Você pode estar ansiosa, mas você não é. Porque não é característica tua isso. As pessoas não se preocupam de usar as palavras da maneira certa, que é um cuidado que a gente tem que ter, né? Eu me lembro que a minha filha falava muito isso. Você lembra, Bela? Eu deixo tudo cair, eu sou desastrada, eu não consigo fazer nada. Ela é menor, né? E aí eu fui percebendo aquela característica e eu falei assim, gente, eu vou ter que quebrar isso. E aí eu comecei a dizer para ela, filha, deixa a mamãe te falar uma coisa, se fosse a sua amiga que derrubasse, isso, ia ter maior tolerância. O que você falaria para ela? Tudo bem. Imagina, não se... vamos limpar. Você tem que primeiro ser essa pessoa para você mesmo. É o amor próprio, né? É o amor próprio. Tá tudo bem, meu amor. E aí eu comecei a dizer para ela, você não é desastrada. Se eu pegar 10 coisas numa mão, eu também vou deixar cair. Então é só você ficar mais atenta, pegar uma de cada vez. E eu fui treinando ela nisso, nunca mais ela repetiu essas palavras, porque eu falei, imagina, ela vai crescer repetindo isso, ela vai se tornar essa pessoa. E Mari, tem uma coisa que assim, que eu acho muito interessante, até no teu perfil, né, na tua personalidade, que é o aprendizado. Ao longo da tua jornada, você sempre teve uma mente e uma personalidade de aprender, de querer saber, de querer testar, de querer... E é essa mensagem também que eu acho que é muito poderosa da gente deixar aqui, né? Da pessoa realmente, poxa, vai ler seu livro, tá vendo a tua jornada, tá vendo onde você tá hoje, testa. Né? Treina, não é tudo, 100% do que a gente tá falando que vai funcionar para todos. E olha que interessante, você falando isso, ontem eu mandei pra Mari, eu falei, Mari, o que eu acho lindo na Mari é esse coração ensinável. Isso eu acho que é um diferencial. Isso é o que a gente tem desde criança. A criança é uma esponja, né? Tudo que você fala, e eu acho muito lindo, porque é o entusiasmo com que a criança aprende as coisas, que ela fala assim, uau, que legal, isso eu não sabia. Olha isso, né? E que muitos adultos, pessoas adultas, perdem ao longo da jornada, né? Então assim, não, mas pra quê? Você já sabia. Você já sabia, pra falar quê? Disso. Né? Nem sabia nada. E muito interessante isso que você tá falando, Fá, porque... Assim, eu vejo o que Jesus sempre falava. Ele falava, o reino tá dentro de vocês. O reino tá dentro de vocês. E aí, o que ele falou? Aqueles que não se tornarem como crianças não vão entrar no reino. Não, ele não tá dizendo, quem não se tornar como criança vai pro inferno, vai não sei o quê, não vai entrar no céu. Não, você não vai desfrutar desse reino que tá dentro de você. Entendeu? Exato. Essa alegria, esse encantamento. Porque uma criança, como você falou, ela se encanta com uma borboletinha, com o passarinho, olha o passarinho, olha não sei o quê. Aí esses dias eu me dei conta que lá onde eu tô morando, tipo, aquele lago lindo na frente. Então eu acordo assim, já tem aquele lago, coisa mais linda, né? E eu acordei assim, daí tinha 2 borboletinhas. Acho que eram namorados, porque uma não saía do perto da outra. E eu fiquei um tempão olhando a borboletinha. De repente veio um passarinho azul com umas pintinhas brancas. Eu falei, gente, que coisa mais linda. Olha isso, a criatividade de Deus, a diversificação de frutas, de cores, de pássaros, de animais, de tudo. E eu fiquei encantada com aquilo. E aí foi quando eu fui me dar conta que eu tava encantada igual uma criança, com a borboletinha, com o passarinho. Então as pessoas perdem isso e não vivem o
reino. O que é o reino? O reino é paz, é alegria, sabe? Entusiasmo, é o encantamento. Pela vida, a missionária de Meia, quando veio da última vez, né? A Carla, uma amiga minha daqui também, a Carla, né? Que você conhece, estava comentando que ela não perdeu isso. Ela já é uma senhora bem de idade. E aí ela falou, eu estava levando a missionária para ir pregar num outro lugar, e a gente estava na estrada, e ela começou a gritar, para! E aí a Carla falou assim, o que foi, missionária? Olha a cor dessa flor. Mandou ela parar no meio da estrada. Aí ele falou assim, você já reparou na cor? Aí a Carla dirigindo e falou, não reparei. Tipo assim, eu tava dirigindo, fiquei assustada. E aí ela falou assim, Carla, você precisa parar para reparar na cor das flores. Que linda. Então, assim, um ensinamento tão simples, né? E que muitas vezes a gente está correndo, você precisa chegar no lugar, né? E a criança não tem isso, já percebeu? Não. Tem horário, mas a criança fala assim, mas deixa eu só parar aqui para ver. Ela tá no aqui e agora. Ela vive o aqui e agora. Exato. Eu tenho uma frase que eu falo, quando você tá num lugar com a cabeça em outro lugar, você não tá em lugar nenhum. Exato. Porque você não tá nem fazendo uma coisa direito, focado no aqui e agora, por exemplo, tá com teus filhos, com teu marido, com não sei o quê, você não tá nem ali desfrutando daquele momento e também não tá lá fazendo a coisa da qual você tá preocupada com a mente já em fazer. Exato. Você tá perdendo a vida. Uma isso armadilha. É desperdício de vida. E a gente, quando traz a ciência da felicidade, que fala muito sobre isso, né? Sobre você saber, e eu gosto de falar sobre isso, porque a gente sabe que a gente tem uma porção pro dia, né? Então, se você fica... E que você não consegue guardar, né? Não, porque no outro dia ela já estragou. É um maná diário. É um maná diário, que as pessoas não pensam que é uma história que aconteceu lá atrás, mas que tá ali pra gente perceber, e é uma oração que eu faço todo dia de manhã, que é eu quero poder desfrutar, fazer, realizar aquela minha porção do dia. Porque eu sei que amanhã Deus vai me trazer uma porção nova. E essa desse dia de hoje... Já foi. E a porção do dia, eu percebo, né? Muitas vezes eu me pego também atropelada, mas assim, Deus nunca disse que a gente tem que viver na correria. Não. Né? Exato. Inserindo tarefas. Então, assim... não é uma tarefa fácil você pensar o que você precisa de fato fazer para o dia de hoje. E todo o resto não é tão importante. Você discernir, né? Discernir o que é. Então, hoje. Eu saio de casa falando, Senhor, que eu posso impactar. Eu sei que a gente está aqui, né? E que Deus criou a gente para fazer a diferença na vida de outras pessoas. A gente também falou no treinamento sobre isso. As pessoas, elas pensam que elas nasceram para dormir, acordar, trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar a conta. E quando você fala isso dessa forma, a pessoa fala assim, não, imagina, não nasci para isso, mas você vive assim. Mas vive assim. Né? Então, na verdade, eu falo, ninguém nasceu para isso. Nós nascemos para contribuir na vida uns dos outros. Então, eu sempre peço a Deus, quem eu vou impactar no dia de hoje? Essa é a nossa missão diária, né? Então, de que forma? É com um sorriso? É com um bom dia? Porque também não são coisas... Um elogio, né? Um elogio, Exato. uma mensagem. Por isso que eu falo assim, eu volto e meio, quando eu sinto no coração, eu mando a mensagem, nossa, eu acho tão lindo isso em você. Igual ela me mandou ontem, a Fábio, Maria, eu senti no meu coração, eu vou te falar. Porque eu acho que é algo que alimenta a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor próprio. Quando alguém te elogia, né, te manda áudio, quando alguém me manda um áudio falando alguma coisa... Te faz você ver uma característica tua que às vezes você nem tinha visto. Nem tá atenta àquilo. Então, é muito importante a gente ver que tá tudo interligado, né? O amor próprio, a autoestima, o autocuidado, você ter um coração ensinável. Então, são características, características mesmo que você precisa desenvolver ao longo da sua jornada, porque senão você vai se perdendo de você mesmo. E até aquilo que a gente fala muito, né, em treinamento, você ter a coragem de viver a sua verdade. Hoje, graças a Deus, né, a gente fala muito isso, não tenho medo de errar, né? A gente começou aqui atrapalhado de fazer, de repente, uma entrega que não foi tão boa. Poxa, isso aqui não ficou legal, Maria, isso aqui é falhar pra frente. Exato. É o que você falou. Quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai acertar. Não querer dar desculpa, não, mas não foi, mas não sei... Não foi. Ficar jamais. Nossa, muito sabe? chato isso. E coisas que a gente começa a observar, viver a sua verdade. Realmente, para isso, eu não tenho uma habilidade tão boa quanto você. Como você, mas eu tenho outra habilidade. Eu posso aprender com você, graças a Deus, neuroplasticidade, a gente sabe da nossa imensa capacidade de aprendizado. Só que cada um de nós viemos com habilidades
natas, né? Únicas. Que lindo! Então, assim, eu posso sim trabalhar e desenvolver aquilo dali, viver a minha verdade sem medo, sem vergonha do julgamento, e viver na minha família, sendo uma pessoa... O que a gente vê muito em treinamento, né? A gente trabalha muito com liderança, e muitas vezes o líder, ele quer se maquiar de uma maneira, né? Transmitir, parecer uma perfeição que não precisa. Não é que você não é. Claro que você não é. A gente sabe, no treinamento a gente percebe. Mas não precisa. Sim. Você vai ser muito mais engajador, muito mais... Conecta muito mais com as pessoas quando você mostra as suas debilidades. Tipo, suas vulnerabilidades, né? Que a vulnerabilidade é a força. E a o humano quer ver isso. Né? Quando você fala do amor próprio, trazendo o teu processo, trazendo que você tá perfeita hoje, não, ninguém... Isso é que é o lindo. As pessoas querem, não, hoje eu sou perfeita. Hoje eu sou. E a gente sempre, né, eu adoro brincar, ó, perfeito, Papai do Céu chama, hein? Papai do Céu tá exatamente buscando os perfeitos para subirem. Já aprendeu tudo, meu filho, então? Exato, pra que ficar aí, né? Então assim, não é esse o local que a gente quer estar. É manter a mente ensinável, né? Esse coração ensinável. Sim. Que eu acho tão bonito. Pessoas que chegam em locais que você enxerga um sucesso, poxa, sucesso na vida pessoal, profissional, e que você fala alguma coisa, a pessoa, poxa, obrigada. Eu nunca tinha visto por esse lado, por esse ângulo. É muito bacana, gente. Muito. É o sábio, né? É o sábio. Ali, é que nem aquele negócio, você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Você não está aprendendo nada de novo, só você quer falar, quer ensinar, quer não sei o quê, então um copo cheio não pode ser enchido. Não vai receber mais nada. Eu achei lindo um vídeo que a Camila Vieira postou outro dia, porque ela... Foi você que me mandou até, né? Ela estava num podcast, eu não lembro com quem... E várias pessoas, ou algumas pessoas foram comentar embaixo e falando que falta educação, você está atropelando a pessoa está querendo falar e você não para de falar. Então, fazendo, né? E ela se colocar ali tão vulnerável, sabe? Assim, dizendo assim, gente... E ela em nenhum momento, ela só falou, eu tenho essa dificuldade. E eu realmente preciso morar. Vocês vão ver agora, a partir de agora, uma outra Camila. Então, assim, que fofa, é um coração, gente, que humildade. É um coração ensinável. Ela chegou a se emocionar, sabe? Ela chorou, ela falou, gente, eu tô me emocionando porque realmente é uma característica minha. Quando eu fico tão ansiosa e tão feliz de estar com a pessoa que eu entrei em flow e comecei a falar. E ela se emocionou, chegou a chorar e falou, eu concordo. Eu não fiquei triste, magoada. Aquela história. Se é verdade, você não se ofende. Se é mentira, você também não se ofende. Exato. Eu estava com a Pri uma vez, né, no nosso grupo lá de mulheres, e ela um dia falou pra mim, Fabíola, posso te dar um feedback? Eu pensei, ai meu Deus, o que eu fiz? Mas eu tranquila, eu falei, claro, Pri, pode. Não, é porque quando a fulana foi falar, você cortou ela. Quando a ciclana foi falar, você cortou ela também. Eu falei, gente, eu tenho essa dificuldade, eu sou influente. Pri, a partir de hoje, você senta do meu lado. Quando eu cortar alguém, você me dá um soco. Porque é sem perceber. Mas é isso que a Maria falou, em nenhum momento. Você se ofendeu. Muito pelo contrário, que bom que você também... fica grato, né? Exato. Porque amigo verdadeiro fala a verdade, ele não bajula. Tanto que Salomão fala, cuidado com os bajuladores. A gente tem aprendido isso, né, Maria? O amigo verdadeiro, nem que doa, ele fala a verdade. Agora, ele fala que o bajulador, o falso, ele multiplica beijos. Exato. Só bajula, você é perfeita, você não sei maravilhosa. E quem cresce com isso? Eu tenho pavor de bajulação. Quando eu vejo que a pessoa bajula demais ou te idolatra, essas pessoas que te colocam num pedestal, é um perigo, porque no primeiro errinho que você cometer, elas vão ser as primeiras a te tacar pedra. Porque elas querem que você seja perfeita. E você não é. Então, assim, começou com bajulação, com idolatria, eu já corto. Entendeu? Não, eu sou a Marinalva, eu tenho os meus qualidades e defeitos. Eu tô procurando melhorar cada dia, mas não sou perfeita, gente. Sou um ser humano como todo mundo. Claro, né? Exato. Então, eu tenho aprendido sobre isso, né? Porque é bom, né? Você ouvir elogio, né? Às vezes as pessoas... Quando é verdadeiro. Não, e muitas vezes a gente se coloca em posições confortáveis, entendeu? Só que a gente tem que ter sempre esse olhar, né, Mari? Sim. Muito elogio, muita bajulação, Não é possível.